Olá, companheiros que nos acompanham nesse canal. Tenho a honra de saudá-los e de pedir a Deus que nos abençoe, nos ampare e continue nos proporcionando saúde e paz. Embora eu não seja filósofo, mas tem algumas frases, alguns pensamentos que nos chamam a atenção, e tem um que eu gosto muito, que foi atribuído a Confúcio, um filósofo chinês que viveu 551 anos antes de Cristo. E ele disse o seguinte, pelo menos foi atribuída a ele a autoria desse pensamento: quando tu nasceste, toda a tua volta sorriam e só tu choravas. Viva a tua vida de tal forma que no momento da sua morte todos chorem e só tu sorrias. Eu fiquei pensando o que poderia ter passado pela cabeça de Confúcio, nos seus pensamentos, nas suas elucubrações filosóficas, ao formular esse pensamento. E nós fomos buscar na internet, e a internet no Wikipedia diz: a filosofia de Confúcio sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade. E é justamente essa parte que a doutrina espírita coloca para nós como nosso papel principal da nossa vida, da nossa encarnação, de ver a nossa vida de tal forma, empenhados na nossa reforma pessoal e moral, não importando o que pensam os outros, nem o que o mundo pratica, mas que a nossa responsabilidade são com os nossos atos pessoais. E também não é outra a moralidade do Cristo, quando em vários momentos ele cita a nossa responsabilidade pessoal quanto ao nosso procedimento, quanto à correção dos nossos atos, no nosso sentimento de justiça, quando ele coroa aí tudo isso dizendo que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a gente fica pensando, nesse nosso mundo materialista, onde as emoções do momento são o principal objetivo, ao falarmos isso, ao conversarmos isso com as pessoas vão dizer: você está perdendo tempo, porque você se empenha tanto numa coisa, num futuro que você diz espiritual, que você nem sabe se realmente existe. As pessoas que são boas de coração normalmente são por altruísmo, não por esperarem nada em troca, mas porque é do seu temperamento ser bom. Que ótimo que as pessoas já conseguem ser boas porque os seus corações são bons. Mas para quem ainda não consegue, fica assinalado para nós como um compromisso maior esse sentimento de ser bom, porque esse é o nosso objetivo, de tentar igualarmos ao Cristo em bondade, justiça, sinceridade, lealdade e todos os outros sentimentos que ele exemplificou e nos mostrou que deveria ser dessa forma. Aí algumas pessoas vão falar assim: mas o Cristo era o Cristo, nós não temos a condição do Cristo. Na verdade não temos ainda, né? Segundo ele próprio apregoa numa de suas passagens, nós poderíamos fazer tudo que ele faria, que ele fazia, e muito mais. Ele ainda fala: sois deuses. Ou seja, nós somos pequenos deuses, nós somos representação viva da divindade. Nós somos mini-deuses, né? Já que a Bíblia fala que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Semelhança não é igualdade, mas nós temos todos os traços que Deus tem, logicamente numa proporção muito menor. Mas essa proporção pode aumentar. Igualar a Deus não, já que Ele é único. Mas essas potências que nós temos, essas potencialidades que nós temos que desenvolver e viver a nossa vida de tal forma que ao desencarnarmos possamos deixar no mundo gravada a nossa passagem. Que alguém, quando lembrar de nós,
Lembre com carinho, lembre com saudade e não lembre de nós como aquele que já foi e que poderia ter ido mais cedo ainda, né? Quando nós ouvimos falar de alguém que desencarnou ou faleceu, como se diz no dito normal, popular e corriqueiro, algumas pessoas falam assim, já foi tarde, porque aquela pessoa não deixou nenhuma realização que marcasse positivamente a sua jornada. Então é preciso que nós marquemos a nossa jornada como pessoas boas, de coração, de sentimentos, agindo sempre corretamente, com justiça, com sinceridade, com lealdade, porque esse é o nosso objetivo. Mas aí ainda há uma outra questão que surge. Mas se eu não acredito em nada, se eu sou materialista, né, por que vou me preocupar com isso, com essas questões espirituais? Nós podemos ainda responder que não importa a crença que a pessoa tenha na vida, mas o bem é algo muito bom. Quem não experimentou uma satisfação pessoal ao ter beneficiado alguém e alguém, mesmo que não lhe venha agradecer, mas nós sentimos que o sucesso daquela pessoa tem um pouco da nossa participação. Como é bom quando a gente ajuda quem está precisando e essa pessoa retorna dizendo assim, olha, naquele momento em que você parou e conversou comigo, não precisa muito, naquele momento em que você parou e conversou comigo, dali eu passei a encarar a vida de uma outra forma. Muitas das vezes aquela pessoa que conversa conosco, que vem, às vezes, encontramos até na rua mesmo, pessoas que nós não conhecemos, são pessoas anônimas, e que de repente enxergam em nós alguém disposto a ouvi-las e começa a desfiar uma série de situações, de queixas, de queixumes, de reclamações de companheiros da vida, dizendo da sua insatisfação, da sua vontade de não mais pertencer a esse mundo, ou vontade de sumir, como muitas pessoas falam. E às vezes nós simplesmente ouvimos e ficamos imaginando por que essa pessoa a quem eu não conheço e ela a mim não conhece, começa a conversar e desfilar detalhes da sua vida. Né? Por que isso? Porque muitas das vezes é só mesmo isso que ela precisa, de alguém que lhe ouça, que lhe ofereça alguns momentos de atenção. E quando essa pessoa vai embora, muitas das vezes deixa o telefone ou uma forma de contato qualquer, e ela fala assim, puxa vida, foi muito bom ter encontrado você. Foi Deus que colocou você no meu caminho. E nós pensamos intimamente, se não acreditamos em Deus. Não foi Deus nada, não acredito nisso. Não importa que tenha sido Deus ou não, mas aquela simples coincidência em que a pessoa se abriu conosco, deixou que nós participássemos dos dramas que ela carrega, e nós não precisamos falar nada, apenas ouvir essa oportunidade que ela nos deu de ser útil de alguma forma, como isso nos beneficia, como isso nos gratifica, independente de postura, de visão que tenhamos da vida, essa chance de ser útil a alguém nos facilita a nossa vida de tal forma que a gente fica pensando, puxa vida, eu sou importante, alguém confia em mim, alguém precisa de mim. E isso é um dos maiores, ou não digo os maiores, mas um importante componente para a nossa forma de vida, para nos livrar da depressão, da tristeza, do desânimo, é saber que de alguma forma a gente consegue ser útil a alguém. Então, independente de forma de vida, é preciso que a gente cultive na nossa vida a bondade, a justiça, a sinceridade, porque isso também é o que nós gostaríamos de obter de outras pessoas. Então, precisamos, primeiro, oferecer para depois tentar recolher essas mesmas benesses que oferecemos. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com altruísmo, com a boa índole, com o desejo de ser bom, ainda que não vislumbremos nenhuma recompensa, nenhuma forma de lucro disso, mas simplesmente o prazer de servir, de estar sempre à disposição de alguém, como criaturas de Deus, porque Deus ajuda a criatura através de outras criaturas. Então Confúcio foi muito feliz quando ele fala que nós devemos marcar a nossa existência de tal forma que ao desencarnarmos, ao falecermos, como diz o populacho, né, todos choram, mas
só nós sorriamos. Por quê? Sorriamos pelo nosso dever cumprido, pelo rastro de luz que deixamos atrás de nós, pelas realizações que sempre buscamos oferecer às pessoas, sempre na nossa forma de proceder, buscando a forma correta, justa e leal de lidar com as pessoas, sempre amando e servindo, tal como Cristo nos exemplificou na sua passagem conosco. Muita paz a todos.